Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla, né? E eu vou falar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem um pouquinho profissionalmente, tá certo? Minha graduação é em pedagogia, então eu atuo na área de educação, em sala de aula, há mais de 20 anos, né? Então, algumas pessoas vão me conhecer como Ed Carla e outras vão me conhecer como Tia Carla. Eu também tenho especialização em psicopedagogia institucional e clínica e também em educação especial e práticas inclusivas. E eu já atuo como psicopedagoga há alguns anos, né? Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas, né, a todos que estão assistindo o vídeo e eu espero poder colaborar, né, de alguma forma na vida de vocês. Quero também agradecer o convite, né, e a confiança. Eu gostaria de dizer que é um prazer, né, poder estar aqui participando dessa semana com vocês, que tem como tema incluir e garantir o direito de pertencimento à educação, né? E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai abordar um subtema que vai trabalhar independência, cuidados e liberdade na vida futura da pessoa com deficiência. E dentro desse subtema, nós vamos trabalhar alguns pontos, né? Eu gostaria de iniciar falando sobre o que é o sentimento de pertencer, né? De pertencimento. O que é pertencimento? Pertencimento é uma das necessidades humanas, né? Todo mundo tem essa necessidade. Pode-se dizer que é uma das mais importantes, né? Porque somos seres que nos agregamos, né? Então, que sempre queremos fazer parte de grupos. Quais são esses grupos? Famílias, time de futebol, partido, e assim vai, né? Então, quando a semana ela traz esse tema, incluir é garantir o direito de pertencimento à educação, ela está dizendo que a inclusão ela só vai acontecer quando esse sentimento de pertencimento ele existir nessa pessoa. E por que eu estou falando sobre esse sentimento de pertencimento, né? Porque para pessoa com deficiência ter esse sentimento de pertencimento, ele precisa aprender que ele pertence, né? E o primeiro contato de uma criança é com o meio familiar. Então, a importância, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a importância dessa família para que esse sentimento de pertencimento ele exista, porque muitas vezes na própria família essa pessoa não se sente pertencente a ela. Por quê? Porque não é por mal que acontece, mas às vezes a forma como a família, como os pais veem essa pessoa, faz com que essa pessoa esteja na família, mas não se sinta pertencente a ela, né? Por mais que ela seja amada, por mais que ela seja protegida, porque muitas vezes é o sentimento, essa superproteção que vai fazer com que essa pessoa não se sinta pertencente a essa família. Porque pertencer à família é fazer parte dela como os demais, né? Então, existe uma dificuldade inicial, né? Quando se tem um filho com deficiência. O que é ter um filho com deficiência, né? Eu costumo ter duas palavrinhas que eu uso bastante, que é viver o luto e a luta, né? O luto é a aceitação, até você perceber e aceitar aquela deficiência no seu filho. Não é aceitar o seu filho, é aceitar aquela deficiência, né? Mas é necessário viver esse momento? É sim, é necessário. Então, ajustar-se a esse fato não é um caso isolado, né? É um processo, e um processo leva tempo para acontecer. Então, essa família, esses pais, eles vão precisar aprender a lidar com algumas coisas que não são fáceis, que são as limitações físicas, que são as dificuldades de comportamento, que são a questão das despesas, né?
E os sentimentos também, os seus sentimentos. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que vão acontecendo. Eu queria dizer a você que está vivendo isso hoje, ou que já viveu, que as suas atitudes e as suas reações são mais do que normais, até tudo se organizar, né? Porque tudo isso leva um tempo. E a partir do momento que essa pessoa sabe o que é ser incluída nessa família, ela vai saber que é direito dela ser incluída em outros grupos e ela vai querer ser, né? Vai querer pertencer. E além desse pertencer, de se sentir pertencente, né? Existem algumas coisas como assim, a independência, né? Como entender que o seu filho, né, precisa de independência, como entender que meu filho precisa de independência, né? É normal que as famílias ela tenham um sentimento de superproteção, né? De cuidar, de proteger, de não querer que nenhum mal aconteça. Mas, na verdade, essa pessoa com deficiência, ela vai crescer, né? Vai virar um adulto. E ela precisa dessas orientações. Ela precisa saber que existem pessoas que podem fazer mal. Ela precisa de orientações de não sair com ninguém que não conheça, de não receber nada de estranho, de não abrir a porta sem saber quem é. Essas orientações comuns que se orienta a qualquer pessoa, né? Porque na maioria das vezes essa pessoa com deficiência, ela não tem maldade, mas ela precisa entender que as outras pessoas têm e que ela precisa se prevenir com relação a isso. E ela precisa ser ensinada a tudo isso, né? E além desses cuidados de orientações, ela precisa dos cuidados pessoais, além dos sociais, ela precisa dos cuidados pessoais. E que quem está cuidando precisa ensinar, né? Os cuidados de higiene, né? De fazer as coisas sozinho, de tomar banho, de fazer sua higiene pessoal, de saber que aquilo é importante, né? Mas precisa ser ensinado. E essa independência, ela precisa acontecer, né? Às vezes, assim, tem adultos que têm uma deficiência, que têm algumas limitações, mas que não foi ensinada algumas coisas, porque são adultos que não sabem cozinhar, né? Eles podem cozinhar? Podem, eles sabem mexer, eles sabem pegar, eles conhecem, você fala, eles sabem o que é, pode ser que não saiba a receita escrita, se você der a receita escrita, não saiba fazer, mas você pode falar e a pessoa fazer, né? Ser capaz de fazer, saber quais são os passos. E utilizar o fogão, sim, aí entre os cuidados, precisa das orientações para não se machucar ali, para ter cuidado com o fogo, para saber como liga, como desliga, tudo isso precisa de orientação e precisa ser ensinado, precisa ser aprendido, né, para que aconteça, para que a independência aconteça. Precisa ir no mercado comprar algo que está faltando, precisa ir na padaria para comprar um pão, comprar o pão, comprar alguma coisa na padaria. Então, essa pessoa é capaz de fazer uma compra sozinho, né? Se ela for ensinada, se você ensinar, ela precisa ser ensinada para ela aprender a fazer. Porque se ela não for ensinada, se ela não aprender, ela não vai ter necessidade de fazer, ela não vai sentir que é necessário, né? E aí entra a utilidade, que essa pessoa é útil naquela família. E como é importante essa utilidade, né? Para que essa pessoa se sinta pertencente a ela. Também a questão da liberdade, né? Almejar a liberdade da vida futura dos filhos, né? De saber que, assim, seu filho está ali, mas que tem um mundo lá fora para ele, né? Que ele pode, sim, apesar das limitações, ter um emprego, que ele pode sim ser independente lá na frente, mas a ajuda familiar é de extrema importância, né? Porque assim, na maioria das vezes, o medo de que algo de ruim aconteça faz com que as famílias não oportunize, não permita, né? E termina limitando aquela pessoa
a não ter essa liberdade, né, de ter uma vida futura, de construir uma família, de ser responsável, de fazer uma faculdade, de ter um emprego, e que, assim, tem muitas pessoas com deficiências que são capazes, e as outras que as limitações não permitem chegar onde a outra chegou, mas permite chegar até um certo ponto quando se tem a oportunidade. Então, como é importante que isso seja almejado pela família, pelos pais, que são, e pelas pessoas que cuidam, que são as pessoas que são referência para eles, né? Como ele vai poder almejar fazer uma faculdade se para o pai e para a mãe aquilo é impossível, ou então, digamos que é assustador, né? Então, são as pessoas de referência para aquela pessoa com deficiência que vai lhe dar a segurança de viver as oportunidades e de conseguir, né? Então, isso também é muito importante. É importante que isso aconteça para que essas pessoas ela tenham independência, que ela tenha cuidados, ela saiba se cuidar, né? E que ela alcance essa liberdade de crescer, de ser um adulto com deficiência, mas de ter suas limitações, mas de também ter suas realizações, né? Então, que eu espero que tudo que foi falado aqui tenha contribuído, né, para a vida de vocês, né, que a gente sabe o quanto não é fácil, né, é pesado, às vezes a rotina, ela é exaustiva, né, tanto fisicamente como psicologicamente, né, e é importante que essas pessoas que cuidam, essas mães, esses pais, essas famílias, elas saibam pedir ajuda, né? Quando estiver precisando de ajuda, pode pedir ajuda. É errado pedir ajuda? Não, não é errado pedir ajuda. Você pode pedir ajuda. Se você precisa de ajuda física, se você precisa de ajuda emocional, né? Porque, na verdade, às vezes, tudo isso é visto como a pessoa que não pode pedir ajuda porque você precisa lutar sozinha. E na verdade não é isso. Você não precisa lutar só. Você precisa lutar junto, né? Você precisa lutar junto para que tudo dê certo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que tudo isso tenha ajudado diante dos assuntos que a gente conversou, né? Que a gente falou. Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Eu vou ficando por aqui. E desde já eu agradeço a cada um, né, que assistiu o vídeo. E eu espero que eu tenha contribuído aí positivamente na vida de cada um de vocês, tá? Um beijão e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.